Em 1960, nasce a Copa Libertadores da América. Apenas 7 times participaram da primeira edição. Um sonho antigo que nasceu em 1948. O nome da competição seria dado em homenagem aos líderes que conduziam suas nações à liberdade dos colonizadores europeus. Em suas primeiras edições, surge o primeiro bicampeão uruguaio, o Peñarol. O maior artilheiro, o argentino Daniel Ortega, do River Plate, que em 1966 fez 17 gols. O Sporting Cristal, com 17 jogos em 7 anos, sendo 8 vitórias e 9 empates entre 1962 e 1969. Com mais de uma década de competição, surge o primeiro tricampeão consecutivo, o Estudiantes de 1970. E na sequência, o Independiente se sagra tetracampeão, 72, 73, 74 e 75. A maior goleada também acontece nos anos 70, Peñarol 11, Valência 2. Em 79, o Paraguai vence, quebrando a hegemonia de Argentina, Brasil e Uruguai. Em 1976, foi marcado o gol mais rápido da história da Libertadores. Aos 6 segundos, Félix Soares, do Aliança Lima do Peru, marca contra o Independiente Santa Fé. Em 1977, a primeira final decidida nos pênaltis entre Boca Juniors 5 e Cruzeiro 4. Outra marca desta década, de grandes recordes, fica com o Cruzeiro, com o melhor ataque e 46 gols e média de 3,53 gols por partida. Chegam os anos 80 e surge o maior campeão das Libertadores. O Independiente da Argentina, com 7 conquistas em 1964, 65, 72, 73, 74, 75 e 84. Além do maior campeão, surge o maior perdedor de finais, o América de Cali, com 3 finais perdidas em 1985, 86 e 87. Em 1989, a Colômbia vence pela primeira vez com o Atlético Nacional. Começam os anos 90 e o Chile vence pela primeira vez com o Colo-Colo em 1991. Em 1993, a maior goleada de uma final, São Paulo 5 e Universidade Católica 1. Em 1997, o maior público da história, com Cruzeiro 1 e Sporting Cristal 0, com 106.853 pagantes. No ano seguinte, a primeira participação do México com a América. A Libertadores da América entra no século XXI e marca seu próprio recorde, com a participação de 38 clubes em 2004. Em 2001, o jogador mais velho a marcar um gol, o uruguaio Oscar Aguirre-Garay, aos 41 anos. Novo século, novas conquistas para o Brasil. O tricampeonato do São Paulo em 2005. Outro fato inédito, a primeira final entre times do mesmo país, São Paulo versus Atlético em 2005. O primeiro clube do Equador a levar um título foi o LDU em 2008. Com o século XXI, vê o futebol empresa e grandes patrocinadores, contratos milionários e estrelas individuais com cifras astronômicas. Prova disto é a campanha do Corinthians de 2012, o maior campeão invicto, com 14 jogos e um elenco de 96 milhões de euros. O jogador mais valioso, Alexandre Pato, por 21,2 milhões de euros em 2013. A maior arrecadação em 2013 no jogo entre Atlético Mineiro e Olímpia, com 14,2 milhões. Mesmo com grandes números, a disputa ainda é feita de jogos memoráveis. Emoção e rivalidade entre clubes e países que mantêm a disputa no mais alto nível. Nesse espírito de competição e tradição, alguns clubes se destacam. O Peñarol, que acumula 41 Copas disputadas. O Nacional do Uruguai, com maior número de participações consecutivas entre 1997 a 2013, em 339 partidas. Mais que clubes, nações escreveram sua história, sendo a Argentina a grande vencedora da Libertadores com 22 títulos, seguida pelo Brasil com 17 conquistas e 15 vice-campeonatos,
tendo o São Paulo como o time que mais atuou na Libertadores pelo Brasil, com 16 participações e 157 partidas disputadas entre clubes e nações que escreveram a história da competição. Atores dessas batalhas épicas: Alberto Spencer, do Equador, com seus 54 gols, o maior goleador de todos os tempos. O técnico argentino Carlos Bianchi, que disputou a Copa em 4 edições. E o jogador que disputou 113 partidas pelo Olímpia, Éver Almeida. Tudo isso aconteceu em mais de 50 anos de competições. Histórias de grandes vitórias, derrotas e recordes. Mas nada disso teria saído da imaginação de seus idealizadores se não fosse pela torcida, que mantém aceso o espírito de competição, lota estádios e a cada ano engrandece este espetáculo, que é acompanhado por todo o mundo, fazendo da Copa Libertadores uma das competições mais importantes do futebol mundial. Equipes e jogadores estão sempre em evidência, mas há uma equipe de profissionais que só é lembrada quando algo polêmico acontece: a equipe de arbitragem. Quando tudo vai bem, ela passa desapercebida, mas basta um lance polêmico ou uma decisão que possa mudar o rumo do jogo ser tomada ou não, todas as atenções se voltam para o juiz. Apitar a Libertadores é o sonho de qualquer árbitro. A minha não foi diferente. A partir do momento que eu fui designado, a minha estreia já foi nas quartas de finais de Libertadores, um jogo entre Nacional do Paraguai, no Defensores del Chaco, e Vélez Sarsfield da Argentina, onde era a melhor equipe da Libertadores. E uma pressão muito grande, onde qualquer erro poderia classificar ou eliminar uma equipe da competição. E tem todo o trabalho que eles fazem em cima disso e que a gente faz também. É toda uma carreira nossa que está em jogo. A gente trabalha incansavelmente para não errar, pois a pressão de torcida, a pressão da imprensa, principalmente envolvendo equipes da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. E nessa partida foi algo assim sensacional. Nos maiores sonhos eu não podia ter pedido a Deus que acontecesse daquela forma. Apesar de ter sido muito tensa, houve um lance aos 42 minutos do segundo tempo, o jogador do Nacional, o Benítez, conclui a gol e o goleiro tira essa bola aparentemente em cima da linha. E eu estava bem posicionado, graças a Deus, consegui validar o gol, onde houve uma polêmica grande, uma reclamação, a televisão ficou em dúvida e só a partir do terceiro replay, da terceira imagem, que eles conseguiram confirmar que a bola tinha sido gol. E para minha felicidade, com acerto, né, a gente pôde acertar na decisão, legitimar o resultado e fez com que essa equipe pudesse chegar à final da Libertadores da América. Atuando ainda mais nos bastidores, está a Conmebol, que é a organização responsável por toda a organização do evento em todos os países participantes. Em sua equipe, ela conta com seus delegados, verdadeiros maestros, cuidando de todos os detalhes. Então, a Libertadores, quando eu estive lá em 95, e quando eu começo em 92, de fato, a andar com esse pessoal da Conmebol, os estrangeiros aqui no Brasil, a gente percebia que a coisa era meio que amadora, onde direitos de transmissão, a transmissão de jogos era feita jogo a jogo, empresários que pagavam por esses, comprava diretamente do clube, revendia para as televisões para transmitir jogo, cada um fazia, transmitia, não transmitia. Era uma coisa assim muito amadora. Até que vem a grande transformação no ano de 95 para 96, quando aparece uma empresária americana que traz um grande patrocinador dando nome ao torneio. Copa Libertadores de América, e vem a primeira vez, o primeiro nome passa a chamar Copa Toyota Libertadores de América. E aí vem o grande volume de dinheiro, investimento no futebol para exemplificar essa transformação. Esse volume de dinheiro, depois vem essa parte de transmissão, o patrocínio de campo, que também era vendido pontual, cada um, dependendo do local do jogo, o clube buscava interessados, tinha pessoas que traziam patrocinadores, e depois disso aí apareceu também uma empresa para administrar toda aquela parte interna do campo,
fazendo um pacote também, comprando. Isso é na CBF, é na Federação Argentina, na Conmebol, na UEFA, no mundo inteiro se faz assim. Hoje é uma coisa praticamente no mundo inteiro. Na CONCACAF, em qualquer instituição de futebol que você vai, nas federações mesmo, tem uma empresa que fecha um contrato e ela explora aquelas imagens que você vê dentro de campo. E o grande vulto, né, e impulsionador do futebol, da transformação, né, que esse é o ponto-chave, é a televisão. Quando vem a televisão e fecha aquele contrato de patrocínio, né, oferecendo uma certa quantia de dinheiro pelo direito de transmissão de todo o campeonato, ou seja, um campeonato fechado. Ela tem o direito, ela paga X, transmite e daí ela pode fazer o que ela quiser. Logicamente que sempre há interesse, a gente sabe que tem outras pessoas, outras televisões que compram, os países, cada um tem interesse no seu jogo, né? E foi essa grande transformação. E com a construção da sede, com essa evolução, as premiações, os valores foram aumentando, as cotas de televisão. Nós lembramos bem que tem uma época que no começo, me lembro na época de 90 por aí, os clubes brasileiros não tinham o menor interesse em participar da Libertadores. Por quê? Porque tomava tempo, confrontava com o calendário nacional e a Libertadores, o grande interesse que tinha não era pelo faturamento, né? O grande interesse que tinha a Libertadores era para ir buscar aquele torneio que na época não era coordenado pela FIFA, que era a Copa Intercontinental, onde jogava o campeão da América do Sul e o campeão da UEFA. Era um grande objetivo, né? Bem, voltando agora essa parte da organização, que é outra parte, foco também da nossa conversa, do nosso bate-papo. O torcedor, né, que está ansioso para ir no campo de futebol, está marcado o seu time para jogar na quarta-feira e muitos deles, eu acho que grande parte, mas a maioria do torcedor, do público em geral, do povo em geral, não tem ideia que a gente tem uma equipe trabalhando, né, para dar esse apoio, para fazer aquele jogo da quarta-feira, para ele poder gritar e voltar a extravasar a sua emoção. E nós estamos já bem antes, né? Nós temos um trabalho muito sério que é feito pela Confederação Sul-Americana. Começa com a escalação, ou seja, a designação de autoridades oficiais que vão trabalhar nos jogos. Isso já sai na semana antes, que é amplamente divulgado para que não haja nenhum problema, né, de dúvidas sobre quem são os oficiais que vão trabalhar nos jogos. E a gente recebe essas designações, é informar das federações que estão envolvidas no jogo, informar das pessoas também. E aí começa todo o processo de trabalho. Começa o processo aonde? As informações, depois vem a recepção de todo esse pessoal que vai trabalhar, né? Todo aquele aparato, carro, hotel, aeroporto, toda uma estrutura que a gente precisa ter para que o jogo aconteça. Isso a gente começa na sexta-feira, às vezes sábado, domingo, tem muitas conversas, telefonema, troca de e-mail, aquela coisa toda, para não falhar em nada, para ser uma coisa bem feita, bem profissional. Daí, um dia antes do jogo já vai estar todo mundo na sede do jogo, que é obrigatório. Feito isso, nós vamos começar a trabalhar com as forças de segurança, com os clubes envolvidos, dependendo do jogo, se é um jogo de risco, se não é, se é um jogo de risco tem mais reuniões, mais encontros. Há jogos que nós temos reunião técnica no dia do jogo ou um dia antes do jogo. Geralmente no dia do jogo, né, reunimos para ver que tipo de uniforme, protocolo que vai ser feito. Então tem uma série de coisas que as pessoas não imaginam, que nós estamos já trabalhando há muito tempo para fazer esse jogo acontecer. Por exemplo, o jogo de quarta-feira a gente está trabalhando desde segunda-feira. E o trabalho também nunca se encerra depois do jogo, né? No dia seguinte tem todo aquele processo de levar todo mundo embora, pagamento de todo mundo, que é feito um dia antes, pagamento de hotel, acerto de contas, tudo isso aí. E é uma coisa incrível porque as pessoas, a gente recebe, está lá no jogo, a gente é xingado, a gente é criticado, tem uma série de problemas, uma série de coisas, tem que resolver 1000 coisas, e o torcedor que está sempre, né, só vendo o lado emocional, e a gente está sempre com a razão, com o pé no chão para trabalhar, para deixar as coisas funcionar e tentar sair tudo o melhor possível. O torcedor não imagina o trabalho que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem, o fator de segurança. O árbitro é uma pessoa muito visada. Já tivemos casos, não sei se as pessoas lembram, por exemplo, teve caso aqui, o árbitro argentino veio apitar um jogo aqui, tentaram agredir no aeroporto. Nós tivemos diversos casos depois de jogos, tentar invadir vestiário, dirigentes também que perdem o controle, isso aí é muito comum
presidente de clube, diretores, filhos de diretores que têm acesso às áreas internas, né? Então a Conmebol, por exemplo, nessa mudança também a gente pode até ressaltar isso aí, nessas mudanças regulamentares e com a evolução do futebol nós temos cobrado muita questão de segurança, a questão de pessoas que não tem nada a ver com o futebol, de estar acessando as áreas restritas, onde estão os jogadores, onde estão as autoridades, onde estão os árbitros. Então é muitas coisas que as pessoas não têm nem ideia, não imaginam o quanto que a gente aí, porque nós que fazemos parte do operacional para que o jogo aconteça, né, a gente está lá, é dia de chuva, é frio, não importa o tempo, não importa o dia, não importa se é feriado, se é feriado nacional, se é feriado mundial, se é o dia do trabalho, não importa. Chegou o dia 1º de maio, é uma quarta-feira, tem jogo de Libertadores, não, vamos estar lá trabalhando. É uma luta constante, não tem carnaval, a gente aqui não tem feriado, não tem nada. Então, o pessoal não tem uma noção, acho que quase, grande maioria, talvez 90% do pessoal, não tem nem ideia como é que funciona esses bastidores, como é que funciona a organização. E é uma luta constante e aprendendo, né? Cada jogo que passa, você aprende com os erros, com as críticas, porque todo jogo é um jogo, não tem jogo igual, não existe um jogo igual ao outro, cada jogo tem uma situação diferente, tem uma novidade, tem um acontecimento que a gente inesperado, né? E a gente tem que lidar com esses acontecimentos, esses imprevistos e aí o pau vai pegando. A luta é diária, a luta é jogo a jogo, a luta é campeonato a campeonato. Quando a gente vê que tem um problema surgindo aqui, a gente faz a sugestão para mudar o regulamento, que não possa mais fazer daquele jeito, que seja daquela forma. Nós delegados, oficiais de segurança, coordenadores, também temos que controlar toda a situação, ver bilheteria, fiscalização, o que está acontecendo no jogo, como é que está a situação de segurança junto ao policiamento. Se há um fato grave, acho que todos devem ter presenciado, talvez o mundo inteiro presenciou a questão do Boca e River agora que tivemos há pouco tempo. São decisões que têm que ser tomadas ali na hora, em campo, entre o árbitro, o delegado, oficial de segurança, comandante do policiamento, comandante da segurança, o chefe da segurança dos clubes. Então é uma série de coisas que as pessoas não têm ideia e a gente às vezes vendo ali no campo o pessoal gritando, xingando, querendo ver o futebol e não sabe o que está acontecendo nos bastidores, coisas graves como aconteceu aqui no caso também, tivemos um caso aqui muito recente, São Paulo e, se eu não me engano, foi Arsenal, se eu não me engano, o Tigres aqui da Argentina, onde uma final de Copa Sul-Americana, onde o jogo não teve o segundo tempo, foi muito difícil também. Então o futebol é isso aí, nós estamos aqui fazendo um trabalho já há um longo tempo, né? A gente tem um período grande, temos uma experiência muito boa, temos um know-how bastante, já estamos com um bom know-how nesse trabalho, só que todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa. E essa luta continua, a gente não para, a gente continua aí, estamos aqui nos preparando, hoje já viemos para São Paulo para poder amanhã já viajar. Você veja que eu já saí de casa no sábado à noite para chegar no domingo em São Paulo, porque amanhã eu tenho que ir para Assunção. Então isso mostra que a gente tem que trabalhar para o jogo de terça-feira, nós já estamos nos movimentando, já no sábado à noite já começamos a movimentar. Deslocamento, nem todo mundo mora no mesmo lugar, então por exemplo esse jogo que tivemos em Porto Alegre agora, você vê o país Venezuela é um país grande, cada árbitro morava num estado diferente, tivemos que fazer um encontro das passagens, todos em Caracas, para que todos se juntassem em Caracas, depois pegar um voo até o Panamá, e do Panamá tem um voo direto para Porto Alegre. Olha a luta e a dificuldade. Eles saíram na segunda-feira, chegaram na terça de manhã e viajaram na quinta noite, porque o voo de volta para Porto Alegre, Panamá, saía às 19 horas. Então você veja quanto foi percorrido em quilômetros um árbitro para chegar. O delegado veio do Paraguai e os oficiais de segurança, no caso de coordenação, somos todos brasileiros, mas fomos todos via terrestre. Mas outros casos que nós tivemos, por exemplo, esse ano mesmo, eu tive 8 vezes em Belo Horizonte, saindo da minha casa, cada viagem para Belo Horizonte, 3.000 quilômetros e de volta. Fiz tudo via terrestre e tenho o meu recorde, que é 13 viagens a Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre de carro, num torneio onde Inter e Grêmio participaram e conseguiram chegar até as quartas de final e o Inter foi até a final.
Esse trabalho todo que nós temos aí, que a gente passa, que a gente fica nesse corre-corre, viajando, longe da família, tudo, isso o torcedor nunca deve esquecer. Esse é um trabalho que a gente faz, procura ser o melhor, organizar, batalhar, deixar as coisas, né, perfeitamente para que tenha esse espetáculo. Porque você veja que com toda a crise, pode ser financeira, pode ser ela de natureza política, corrupção, de todos os lados, você veja que os campos de futebol continuam lotados. O espetáculo que o torcedor vê, o espetáculo que o torcedor assiste, né, um jogo ali de 90 minutos, ele não pode esquecer que tem uma equipe trabalhando por trás disso, né, preparando todo esse espetáculo para que não falhe. Nós temos horário para chegar em campo, regulamentar, temos horário para começar o jogo, a televisão cobra que todo mundo, o torcedor que paga o ingresso cobra também aquele horário para começar. O jogo é 10 horas, é 10 horas, é 9 horas, é 9 horas, e nós procuramos fazer tudo isso para que essa emoção que o torcedor tem dentro de campo, que ele vai lá para extravasar, para botar, né, tua emoção a todo vapor, isso nos motiva cada vez mais, e pé no chão, razão, compromisso, comprometimento para que o futebol aconteça e o espetáculo continue e o futebol nunca morra, porque eu costumo dizer o seguinte: antes do grande negócio, o futebol ainda é um esporte. Nunca vamos esquecer disso. Se a gente esquecer disso um dia, o futebol vai morrer. Não importa o tamanho do campeonato ou a complexidade exigida para a sua execução. O futebol é algo que está em todos nós. Desde a infância com bolinhas de meia, de borracha, nos quintais das casas, nas ruas, nas escolas, nos campos de várzea ou nos clubes. O futebol nos une. Nos faz sonhar e esquecer um pouco do nosso dia a dia. Essa capacidade que o futebol tem de unir as pessoas, seja em competições mundiais ou joguinhos de finais de semana no campinho do bairro, faz com que ele seja o esporte mais praticado e popular do mundo. Um esporte capaz de unir o mundo inteiro só pode ser considerado uma paixão, que nos une cada vez a cada jogo, cada gol, cada lance. Esse é o futebol.